Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porque não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou buscar. Ele veio, ele era ruivo, formoso, de semblante bom e de boa presença. E disse o Senhor: levante-se e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Glória a Deus. Pode projetar, por favor, o tema. Hoje eu quero falar com vocês sobre o coração que Deus vê e que Deus ouve. Eu acredito que em um momento da nossa história, nós sempre nos deparamos com aquelas ocasiões que nós desejamos ser ouvidos e lembrados por Deus ou visto por Deus. Até diga que talvez um dos maiores momentos que gostamos ou que buscamos ser ouvidos por Deus, ou que Deus nos veja, seja diante dos tempos da nossa necessidade. Muitas vezes se torna involuntário diante das nossas tempestades da vida, das nossas circunstâncias da vida, buscarmos querer ser vistos por Deus, ser ouvidos por Deus diante da nossa necessidade. Isso faz parte da natureza humana, isso faz parte da nossa essência. Até mesmo uma criança, quando ela nasce e ela vai se desenvolvendo nos seus primeiros anos de vida, parece que ela gosta de chamar a atenção. E talvez uma boa mãe goste por Jesus, porque eles sabem que ser ouvidos por Ele, que ser visto por Ele, é o caminho para que eu viva um milagre. Então nós buscamos, e isso faz parte de nós, há uma verdade. Porque enquanto nós temos muitos exemplos de pessoas que fazem de tudo para serem vistas por Jesus, para serem lembradas por Jesus, talvez como Zaqueu que sobe naquela figueira, ou talvez como aquela mulher do fluxo de sangue que toca a barra das vestes de Jesus, nós desejamos ser vistos e lembrados por Ele. Mas Jesus deixou uma palavra, que há uma maneira agora da igreja ser vista e ouvida por Ele. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, e o Senhor que te conhece, Ele vai responder e ouvir as suas orações. Então nós queremos e buscamos e desejamos ser vistos e ouvidos. Então nós estamos diante de uma pergunta: ok, se eu sei o caminho, que é a oração, o que pode determinar que Deus me veja e que Deus me ouça e tão somente também responda aquilo que eu coloco diante dele? Esse texto do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel vai justamente nos ajudar a pensar qual é esse tipo de coração que Deus vê e que Deus ouve. Até o capítulo 16 você percebe que havia um governo sobre Israel. E esse governo era Saul liderando e reinando sobre a nação. Mas nem sempre foi assim. Saul é uma consequência de um pedido do povo. Porque até então que o povo se levanta para pedir um rei, a forma de liderança que Israel era governada era através dos juízes. Até que o povo começa a olhar e dizer: não, nós queremos um rei que nos governe como todas as outras nações. Pense comigo, quem está falando isso é Israel, nação escolhida, e eles estão dizendo: nós queremos um rei como as outras nações. Por quê? Porque para nós, dessa forma que está, governo de Deus, para nós não é mais satisfeito para nós sermos liderados dessa forma. Saul assumiu o trono. Capítulo de número 13. Deus mostra que vai levantar alguém segundo o coração dele. Capítulo de número 15, Deus diz que esse que seria levantado seria melhor que Saul. Capítulo de número 16, nós temos a apresentação de quem é esse. Então perceba que até o capítulo de número 16, há uma forma de enxergar o tipo de governo. Há um desejo de uma liderança, há um desejo de um tipo estabelecido de governo.
O capítulo de número 16 é o capítulo da intervenção de Deus. Todos nós buscamos um caminho de intervenção para certas circunstâncias da nossa vida. E eu gosto desse texto, porque ele vai mostrar que a melhor forma de haver uma intervenção diante de uma situação problemática não é com as mãos dos homens, mas é com as mãos de Deus. E quando Deus coloca as mãos em nossa necessidade, essa intervenção é uma intervenção que nos aproxima dele. Então é por isso que você olha para o capítulo 16, no primeiro versículo, você vê que Deus começa a falar e a intervir, fazendo uma pergunta: até quando, Samuel? Até quando você vai ficar chorando, planteando por Saul, sendo que eu o rejeitei? É interessante porque a forma como Deus muda a realidade aqui é através de uma pergunta. E perguntas realmente nos fazem olhar para dentro de nós. As perguntas nos fazem olhar para o nosso íntimo e perceber o que é de problema. Então o que Deus está mostrando aqui para Samuel é que a verdadeira mudança estava dentro. Porque quando muda dentro, começa a ter perspectivas diferentes aqui fora. E a palavra que Deus fala para Samuel é: Samuel, está na hora de você olhar para dentro. Está na hora de você mudar a direção do seu olhar. Chega de você chorar por Saul, que é um reinado estabelecido por homens, por pedido de homens, e que eu rejeitei por causa da imoralidade, por causa dos erros. Então o que Deus está fazendo aqui é mostrando que há uma necessidade de mudança. Escute, quando Deus fala: até quando você vai estar chorando por esse reinado? Essa expressão choro que Deus usa aqui era como se Deus estivesse dizendo: até quando você vai chorar por algo que está morto? Chega de chorar. Os seus olhos não podem mais ficar embaçados por causa de algo que já morreu. Ok, então perceba que ele mostra o problema, faz uma pergunta e faz olhar para dentro dele. E aí agora ele diz: está na hora de você mudar a sua forma de enxergar. Porque enquanto você continua olhando pelos olhos embaçados das lágrimas, você não consegue ver caminho. Mas quando eu falo com você, agora você consegue ver caminho. Chega de chorar. Eu gosto dessa palavra porque esse texto me faz ter a certeza de que não há situação difícil para Deus, que não há lágrimas que Deus não possa enxugar, que não há circunstâncias que Deus não possa mudar. O que Deus está dizendo é: até quando você vai continuar chorando por algo que já morreu? Porque o meu compromisso é com a vida. Precisa de vida. Os olhos estão embaçados porque está precisando de vida. Você está vendo com os olhos deformados porque precisa de vida. Então esse texto nos garante uma palavra de que diante de todas as nossas lágrimas há uma resposta para ela. Que Deus é capaz de mudar os nossos caminhos para tirar dos nossos olhos as lágrimas. Essa noite Deus começa a invadir áreas da sua vida onde você chorava, para mudar a realidade de dentro da sua casa, para mudar a realidade da sua família, para mudar a realidade da sua história. Sabe o que Deus está dizendo para você? Chega de chorar pelo que já morreu. Agora significa que há uma mudança de caminho. Mudança de caminho significa o seguinte: você caminhava pelo que estava morto, você chorava pelo que estava morto, mas agora eu mudo a sua direção. É vida. É vida para os negócios, é vida para a sua família. Isso é para quem tem fé e vai receber essa palavra. Deus vai invadir a realidade da sua história, trazendo vida para aquilo que você pensou que morreu. Ele é o Deus que muda o caminho, que tira as lágrimas, porque Ele muda a história. Vida de Deus para você, vida de Deus para sua casa, vida de Deus para sua família, vida de Deus para sua história. Será que você pode confirmar, celebrando a Jesus, que, meu Deus, enquanto você chora está morto, mas Deus está dizendo: se eu entro, agora o caminho começa a ser mudado. Você já chorou demais por esse casamento,
Você já chorou demais por causa desse filho. Nessa quarta, Deus começa a mudar a sua realidade, porque Ele é poderoso. Quando você alinha a sua visão a Ele, Ele muda o percurso da sua história. A grande verdade que esse texto nos mostra é que o cenário era identificado, Israel, como um ambiente de morte, porque os caminhos daquele que governava era um caminho que vinha contrário ao que Deus queria. Chega Deus e fala o seguinte: você está olhando demais para o homem, está na hora de você olhar para mim. Como assim? Você está olhando para o homem, você vê o limite, você vê o problema. Você olha para mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Vamos lá. Você está olhando para os homens, você está vendo algo que está morto. Você muda e olha para mim, você vê que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Porque esse cenário que você olha não é a verdade sobre a sua história. A verdade é que eu sou o Deus da sua história, que intervém nas necessidades, nas circunstâncias dolorosas. Não é a verdade de um tempo que marca a sua história, mas é a verdade da eternidade que prevalece. Isso é fase. Isso não é verdade nem decreto final sobre você. A verdade sobre a sua vida não é que você vai ser um fracasso. A verdade é que Deus está te inserindo num caminho de dor para te fazer crescer, para amadurecer você, para mudar a sua realidade e a sua história. Chega, muda a visão, a realidade do caminho muda. Muda a direção do olhar, a realidade da história muda. Aí olha o que eles dizem: rapaz, você está chorando, mas eu rejeitei. Como assim? Não é mais meu propósito. E a pergunta que Deus faz para Samuel era como se ele estivesse dizendo o seguinte: até quando você vai continuar chorando? Até quando você vai continuar triste, assumindo um papel que não é para você fazer? Até quando você vai continuar quebrado em lugares que nada tem a ver com o seu propósito? Porque enquanto você está quebrado e ferido em nada que tem a ver com o seu propósito, você tarda a direção do caminho para a mudança da sua realidade. Tem muita gente quebradas em lugares errados que nada tem a ver com o seu propósito. Tem pessoas que seguem caminhos e trajetórias que nada tem a ver com o seu propósito. Mas eu gosto porque a forma como Deus vai falando, Ele vai vindo corrigindo, direcionando Samuel. Aí chega o versículo 1. Eu gosto do que Deus vai falando para o coração de Samuel. Ele diz: você está chorando por algo que já morreu, mas eu já estou provendo um novo rei para Israel. Quando Deus fala sobre isso, Ele vai e diz: eu vou te enviar para Belém. Eu vou te enviar até a casa de um homem chamado Jessé. Porque é dentro daquele ambiente que está a mudança. É dentro de uma casa. É dentro de um ambiente familiar que está o ambiente do milagre para uma nação. É dentro de um ambiente pequeno que está aquilo que vai impactar de muitas extremidades. Você não sabe o que você carrega. Você não imagina o que a sua família viverá. Você não sabe o que você está gerando aí dentro. Enquanto ninguém pode estar vendo, Deus está dizendo: enquanto a visão é limitada, estão olhando para grandes, estão pensando que é assim que eu vejo. Deus está dizendo: a maior providência não está em coisas grandes, está no pequeno. Olha o que Deus está falando. Você está olhando para Saul, que é rei, que é grande. Eu estou olhando para uma casa que é pequena. Chega de olhar para o grande problema da sua história. Chega de olhar para a grandiosidade da dor que você enfrenta.
Chega de olhar para as circunstâncias que te feriram e que você acha que é maior que você. Nessa quarta, Deus te faz saber e compreender que tudo aquilo que está vindo dentro de um ambiente de dor significa que é algo grande que você viverá. Mesmo que você ache superficial, Deus está dizendo: eu vou mudar essa realidade. Mesmo que seja pequeno, eu vou transformar essa realidade. Ele diz: olha aqui, eu vou te enviar. Eu vou te enviar para Belém. Mas espera aí. Belém era uma pequena aldeia. Mas em Belém e nas proximidades de Belém, era onde era um ambiente mais favorável e mais fértil para a agricultura. É pequeno, mas é fértil. É pequeno, mas tem resultado. É pequeno e ninguém entende, mas será canal de acesso para grandes milagres. Sabe o que eu gosto dessa palavra? É que ele olha e diz o seguinte: vai para Belém, muda a geografia. Mas por que mudar para Belém? Mas por que ir para Belém? Por que ir para Belém é tão difícil? É porque talvez é pequeno. É porque em Belém exige esforço para eu sair e ir. Mas em Belém há uma certeza de um propósito. É porque ir para Belém dói, mas significa que você vai parar de chorar quando você chegará. Ir para Belém talvez represente decepções, mas significa uma geografia de crescimento e de honra da parte de Deus. Ir para Belém significa que é um caminho de fertilidade. Guarde essa palavra. Talvez você esteja na fase do caminho que você chora. Mas aí eu me lembro do que o salmista diz: aqueles que vão clamando, chorando no meio do caminho, certamente voltarão, trazendo grandes colheitas. Por mais que doa o caminho, há um propósito. Por mais que seja difícil, há crescimento. Eu gosto da representação de Belém, porque se você vai buscar o que representa Belém diante da história bíblica, você vê que é um ambiente de grandes acontecimentos. É justamente em Belém que nos tempos de Ruth, Deus providencia alimento para o seu povo. É em Belém que Ruth conhece Boaz e se casa com ele. Essa palavra é para quem está solteiro, tá? É em Belém que nasce Jesus. Como assim? É desprezível, mas a providência está nascendo lá. Ninguém compreende, ninguém entende, mas a mudança está nascendo lá. Ninguém sabe o que está acontecendo, mas Jesus está lá. Então não reclame às vezes que Deus te direcionar, ou que Deus mudar a sua geografia, porque muitas vezes pode ser Deus te levando para Belém. E você pode ter uma garantia: na chegada até Belém tem providência. Na chegada em Belém tem propósito, tem mudança de realidade. Será que você pode sair daqui com essa palavra? Talvez o caminho esteja doendo demais, mas Deus te trouxe nessa quarta de guerra para dizer: continua lutando, porque em Belém tem vitória, em Belém tem propósito, em Belém tem recompensa, em Belém você encontra Jesus, em Belém você é surpreendido, em Belém você vive provisão. Belém, casa do pão. Então o que Deus está dizendo aqui? Vai para a casa do pão. Por que eu vou para a casa do pão? Por que eu vou para Belém? Porque lá tem um novo rei. Por que você veio na quarta de guerra? Porque lá tem o rei que vai mudar a minha história. Por que você veio para a quarta de guerra? Porque eu sei que lá tem aquele que vai mudar toda a circunstância da minha realidade. Sabe o que Deus está dizendo, Samuel? Enquanto você não vai para Belém, você vive a realidade dos homens. Quando você sai da sua geografia e vai em direção a Belém, você está indo para o centro da vontade de Deus.
Vamos lá? Olha o que o texto diz. Para de chorar por algo que já está morto. Por quê? Porque eu estou provendo um novo rei. Eu vou falar isso de novo até alguém entender. Porque eu estou provendo. Está morto, mas eu já estou provendo. Está desprezado, mas eu já estou provendo. Porque o caminho da mudança começou falando sobre provisão. Pode até estar chorando, mas tem provisão. Pode até estar sendo difícil, mas tem provisão. Caminhe, por quê? Porque enquanto você caminha, mesmo que o que você não entende, eu já estou gerando provisão para a sua realidade. Então o que eu preciso? Eu preciso de recursos. Eu preciso que o homem patrocine. Não, você precisa de um caminho com Deus. Porque se você se move no caminho com Deus, você se move no caminho da providência. Você se move no caminho da providência. Saia daqui se movendo e entendendo que Deus está te direcionando em um caminho que mudará a sua realidade. Tem providência depois daquela dor. Tem providência depois daquela ferida na alma. Tem providência e mudança de realidade, ok? Então é uma promessa. Se você vai estar num caminho de provisão. Ok. Tudo bem, mas eu preciso de mais informações. Como que vai ser o caminho? Eu vou prover e você vai. Não, mas não é assim que funciona. Eu preciso saber qual rota. Eu preciso saber que forma. Não. Só vai. A pergunta que esse texto nos faz é: será que você está disposto a caminhar mesmo quando te falta informação? Será que você consegue sonhar mesmo quando você não vê recursos para a sua história? Porque uma grande verdade é que nós não precisamos de recurso dos homens para viver milagres de Deus. Você precisa caminhar com Deus. Porque se for preciso, Ele levanta pessoas e coloca no seu caminho. Tem provisão, mesmo que falte informação, mesmo que lhe falte as incertezas do caminho, mesmo que você fique desesperado. Mas olha o que Deus diz: você tem que parar de chorar. Você tem que ir. Agora você vai fazer algo. E vai encher ele de azeite. Aí você vem e eu te envio. Eu gosto disso. Porque aquilo que era necessário para que houvesse uma mudança, Deus já estava colocando nas mãos de Samuel. Deus já está colocando nas suas mãos aquilo que será necessário para o seu caminho. Deus já colocará nas suas mãos aquilo que será necessário para que você viva um novo tempo. Então a mudança de Samuel já estava nas mãos dele. Deus já estava provendo o recurso. E o que mais me impressiona nesse texto é porque esse mesmo Samuel foi o Samuel usado para ungir Saul com o pedido do povo. Era como se Deus estivesse fazendo ele olhar para aquilo que o havia ferido e seguir no mesmo caminho da ferida, naquilo que machucou. Mas há uma diferença. A diferença é que Saul foi ungido com um vaso de barro, aquilo que vem das mãos do homem. Para aquele que é propósito de Deus, Deus muda a forma dele ir. Ele fala: pega um chifre e enche ele de azeite. Por quê? Vaso, obras humanas. Chifre, criação de Deus. Você pode ter se ferido no caminho, mas agora você volta para lá diferente. Porque agora você não vai com recurso de homens,
Você não vai com visão de homens, você vai carregando algo que Deus colocou nas suas mãos. Você não se move por aquilo que homens colocaram sobre você, você vai se mover por aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Doeu demais passar por aquele caminho, eu sei que feriu, mas agora Deus coloca coisas diferentes nas suas mãos. Você vai voltar pelo mesmo lugar que te feriu, mas agora você vai voltar diferente. Sabe o que eu gosto? Aí eu me lembro daquele episódio do filho da viúva de Naim. Ela já tinha perdido o marido, e ela teve que ir novamente para o cemitério para sepultar o filho. É ela voltando para o caminho de dor, é ela voltando para o caminho que tinha ferido. No meio do caminho, Jesus aparece. O filho ressuscita. Mas por quê? Se você perguntasse para ela, se você se encontrasse com ela enquanto você estava no mesmo caminho e perguntasse o que esse caminho representa para você, ela diria: significa perda, significa que eu fui ferida, significa que eu fui deixada, significa que parece que tudo acabou, desmoronou diante de mim. Ok, mas você passa por esse caminho. Agora, se você encontra com ela voltando, você pergunta para ela: o que esse caminho representa para você? Representa que eu chorei, mas Deus interviu na minha realidade. Significa que um dia eu lamentei, mas Deus invadiu a minha realidade. Deus vai te fazer voltar naquele caminho que você pode ter sido ferido, mas você vai voltar diferente, carregando um milagre nessa área que te feriu, que te adoeceu. Lá vai ela, mais um dia sofrendo, mais um dia ferida, mas encontrando aquele que muda a realidade. Olha o que Deus diz: Samuel, pega o chifre, coloca o azeite. Eu gosto dessa ordem, porque Deus fala o seguinte: olha o que Deus fala: eu coloco nas suas mãos, e agora você vai colocar o azeite dentro. Você sabe como que o azeite é desenvolvido? Pega a oliva, a azeitona, e ela é esmagada. Depois que ela é esmagada, o azeite vem. Deus coloca os recursos. Às vezes Deus te esmaga, mas é porque você está sendo preparado para carregar algo grande. Samuel estava em um lugar de esmagamento, para depois experimentar aquilo que era providência de Deus. Escute, não é possível experimentar o azeite sem antes você passar pelo tempo do esmagamento, o tempo da prensa. Primeiro, a gente vê no texto um lugar de esmagamento. A gente vê Samuel chorando. Depois, a gente vê o azeite, porque assim é na nossa vida. Primeiro são as noites que nos esmagam, depois vem a experiência da provisão. Primeiro vem aquilo que nos fere, depois vem aquilo que nos transforma. Primeiro vem aquilo que marca a nossa alma, e depois vem aquilo que muda a nossa realidade. Versículos 2 e versículo 4. Versículos 2 e 4, você percebe que aí o texto começa a ser carregado de sentimentos. Primeiro sentimento: Samuel, diante de tudo que ouviu de Deus, olha e diz o seguinte: não vai dar não. Saul vai ouvir que eu estou indo, ele vai querer me matar. Os anciãos, no versículo de número 4, quando vê que Samuel está chegando, ficam desesperados e perguntam: é de paz a sua vinda? Então vamos lá. A gente tem aqui no texto dois sentimentos de medo, de Samuel e dos anciãos. Mas eu gosto, porque para todos os dois sentimentos há uma resposta: cordeiro e sangue. Deixa eu falar de novo para você. Samuel se desespera e diz: como que eu vou? Como que vai ser? Deus diz: pega o novilho. Pega o novilho e diz: eu vim sacrificar. Os anciãos ficam com medo e falam: é de paz a sua vinda, Samuel. Ele olha e diz o seguinte: é de paz, se preparem, porque o cordeiro está aqui e nós vamos sacrificar. Sabe qual que é a resposta para todos os seus medos? O cordeiro.
Sabe qual que é a resposta para toda a sua ansiedade? É o sangue dele. Você não precisa temer o seu futuro, o sangue dele te garante. Você não precisa se desesperar, porque pelo sangue dele você tem uma garantia. Mudança, futuro. É muita ansiedade, né? É muito desespero. Mas para todo esse contexto, a resposta de Deus é sangue, sangue, sangue. Olha aqui para mim. Sabe qual é a primeira certeza que você tem de que Deus vai mudar a sua realidade? É o sangue dele. Até o sangue vir é medo e desespero. Mas se tem o sangue, tem uma garantia: a unção vai descer. Como assim? Olha o que o texto me mostra. Primeiro é um novilho, que o sangue precisa sair para o sacrifício. Depois tem unção. Você se lembra de alguém que primeiro teve que ter o sangue, para depois o Espírito descer, para depois o Espírito vir, revestir com poder? Sabe qual é a garantia de Deus para você? É que por mais que seja difícil, você já foi marcado pelo sangue. Agora você só está em um caminho, que você vai viver a unção, que você vai viver a providência. Tem alguém que crê nessa palavra? Você sairá daqui na certeza de que há um novo tempo para a sua história. Olha o que o texto diz. Eles temem um profeta. Quando Samuel sai em direção ao caminho que Deus tinha falado, eles vão temer o profeta. Até porque as duas aparições que você vê de Samuel como profeta é para julgar. Imagina o desespero do povo. Mas agora eu fico olhando para dentro da nossa realidade. Quando dizemos que um certo profeta estará naquele ambiente, parece que ao invés de nos gerar temor, gera desejo. Porque nós depositamos num ser humano algo que nós só recebemos de Deus. Algo que só pode vir através dele. Querem se mover pela profecia, mas não pela mensagem do profeta. Eu fico imaginando Deus olhando lá de cima. Eu gosto assim, amostradinho, né? Como assim? Chega o dia do juízo. Senhor, em seu nome eu preguei, profetizei, expulsei demônios, tudo bem, mas eu não te conheço. Por quê? Porque eu aprendo com esse texto de que a única mensagem que é capaz de mudar a realidade de alguém nos lábios de um profeta é a mensagem da cruz. É só ela. Passam-se todos. Samuel chega na casa de Jessé. Os filhos começam a passar. Vem Eliabe. Ele pensa, Samuel pensando, é ele. Deus olha e diz: Samuel, o homem olha para a aparência, eu vejo o coração. Era como se Deus estivesse dizendo o seguinte: rapaz, você esqueceu aquilo que fez você existir? Como assim? Capítulo 1 do primeiro livro de Samuel diz que Ana move os seus lábios, e no seu coração ela orava a Deus por um filho. E Deus responde. Existem projetos no seu coração que estão sendo gerados, e Deus irá responder. Existem projetos que você tem colocado aí, e Deus irá responder esses projetos, porque o lugar mais seguro para que você possa gerar um sonho, para que você possa orar, é dentro do seu coração, levando ele a Deus.
acabam-se os filhos. O texto me diz que Samuel olha para Jessé e diz: acabou tudo. Samuel diz o seguinte: não, ainda tem um menor e ele está cuidando das ovelhas. Aí olha o que Deus diz através de Samuel: ok, então manda chamá-lo, porque nós não iremos nos assentar à mesa enquanto ele não chegar. Você já se desesperou por causa de projetos que não deu certo, mas Deus está dizendo: ninguém assenta à mesa enquanto ele não chega, porque eu tenho o controle. Ninguém se assenta à mesa enquanto ele não vier. O que é isso? Doeu, né, Samuel? Eu sei que doeu o caminho, mas é porque você iria se assentar à mesa. Doeu, eu sei que doeu, ancião, quando vocês viram que Samuel estava vindo, bateu o desespero, mas era para que alguém assentasse à mesa. Davi no pasto, matando o urso, matando o leão. Eu sei que foi difícil, mas é porque tinha uma mesa preparada para você, e você não se assenta nela enquanto eu não estabelecer os meus propósitos. Deus tem o controle de tudo que você orou. Deus tem o controle de tudo que você pediu, porque não será o ambiente, não será a geografia, mas é o propósito que você está se movendo. Ele chegou. Quando ele chega, olha o que o texto diz: que aí Samuel pega o chifre que está com azeite e derrama sobre a cabeça dele. Como assim? E o que acontece depois? Ele volta para o pasto. Sabe o que está acontecendo aqui? É o invisível começando a trabalhar no visível. Você não viu, mas você viverá milagres grandes a partir dessa quarta de guerra. Talvez você não sabe porque você veio aqui. É porque Deus te trouxe para te mostrar que mesmo que você não esteja vendo, hoje há uma porção de Deus sobre você, sobre a sua casa, e você viverá o melhor de Deus para a sua história. Fique em pé. Há uma garantia, há uma promessa. O Senhor nos mostra que esses caminhos que percorremos e passamos são necessários para os propósitos que Ele irá revelar na nossa história. São necessários para o que Ele fará dentro da nossa realidade. Sabe o que eu gosto? É que o texto diz o seguinte: nós não vamos nos assentar à mesa enquanto Ele não vier. Você conhece alguém que nos prometeu uma mesa e que nós não vamos nos assentar nela enquanto Ele não voltar? Por enquanto você caminha pelo desconhecido, sem entender, mas Deus te trouxe aqui para te mostrar que hoje você vive um tempo de mudança na sua história. Será que você pode fechar os seus olhos e orar a Deus? Senhor, nessa quarta, nós entendemos os seus propósitos e os seus desígnios. Ajude-nos, ó Deus, a nos mover pelo propósito maior, que é seguir por um caminho de vida. Traz vida para o ambiente dos meus irmãos, vida para a história deles, mudando a realidade e o cenário, e que eles, depois dessa quarta, experimentem o melhor de Deus. Caminho de vida, caminho de vida, caminho de vida. Ore a Deus. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Tem vida para você. Não vou perder a guerra. Você não entende as batalhas, mas tem vida para você. Você não sabe como, mas tem vida para você. Tem vida de Deus para a sua história. Tem vida de Deus para o seu casamento. Posso não ver amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar.
trouxe aqui para que você entenda que essa semana ainda será uma semana de milagres, que essa semana ainda será uma semana de vida, com as mãos para o céu. Que você saia daqui entendendo que Deus mudará a realidade da sua história, que a partir dessa quarta você lutou guerras para experimentar vitórias para os dias seguintes. Deus está na sua vida, Deus está no seu casamento, Deus está na sua família. Saia daqui recebendo essa palavra e se movendo pelo propósito de Deus. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, sua história, e até domingo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.